Paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Danilo, que a graça do Senhor esteja com todos vós, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre o jejum, ok? Uma coisa que é um assunto que é bem importante na vida de um cristão. Um cristão aí que ora, que jejua, que tem compromisso com Deus, né? Eu costumo dizer que o cristão que é convertido e não convencido, ele segue aquilo que a palavra de Deus ele nos ordena, né? Então, o jejum, muitos perguntam, o que é o jejum, pastor? É abster de alimentos, abster de algo, afastar de algo, né? Mas espera aí, eu preciso me afastar de alimento para conhecer a Deus? Não necessariamente, tá? Porque o jejum não muda Deus, o jejum muda o nosso caráter, ok? O jejum, ele nos faz, nos traz, na verdade, uma sensibilidade às coisas ligadas a Deus, né? Digamos que é uma oferta que nós colocamos diante do Senhor, uma oferta de esforço, de sacrifício, tá? No Antigo Testamento, Moisés jejuou 40 dias, né? Então, no Novo Testamento, Jesus, ele mudou. Jesus foi o cara que, deixou exemplo para mim e para você daquilo que nós devemos ser. Paulo, ele já nos informa o que nas suas cartas? Em 1 Coríntios capítulo 13, salvo engano, ele diz assim, ó, sejais meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Entende? Olha só, ele está recomendando que é necessário sermos imitadores de quem? De Paulo, né? Ou seja, a intermédio de Paulo, as características, o perfil de Paulo, ele buscou, se espelhou em quem? Em Jesus. Então nós temos que olhar sim para Paulo, nós temos que olhar sim para Jesus e buscar aquilo que traz de característica santa, né? A santificação, a santidade, a separação. Isso nos faz ser a diferença sobre a terra. Porque a Bíblia já vai dizer para mim e para você que nós somos o quê? Sal e luz, né? Então, para nós desenvolvermos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que buscar a santificação. O que é santificação? É a separação, entende? É abstermos das coisas da terra, das coisas do mundo, né? E aproximarmos das coisas de Deus. Isso é uma coisa que o homem tem que fazer a tua escolha, né? Adão e Eva lá no início, no Jardim do Éden, teve a escolha de comer do fruto, né? Então aquilo proporcionou a eles o quê? O pecado, a nudez, entende? Então o homem também tem esse poder, o poder de buscar o domínio. Eu costumo dizer que aquela pessoa que não tem o domínio, ela não tem o poder de governar algo, entende? Peraí, o domínio está ligado ao quê? A Deus, ao Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo sobre a minha vida, ele passa a me dar domínio sobre a minha carne. Então os desejos da minha carne já não vai estar à frente da minha vida, não vai empoderar, entende? Não vou ficar, não vai frear os desejos da minha carne, né? E o Espírito Santo começa a me direcionar a partir daí. Então eu já passo a pensar já não passo a pensar da maneira que eu acho que tem que ser, né? Eu já vou pedir uma orientação a Deus em relação às decisões que eu quero tomar, né? Mateus 18 diz o quê? O que ligardes, tudo que ligardes ao céu será ligado à terra, entende? Então nós vamos ligar a Deus de que forma? É na entrega, na renúncia. O cristão ele tem que renunciar ao mundo, entende? E a prática do jejum é algo que traz um fortalecimento, principalmente para pessoas que mexem com parte de libertação. A Bíblia vai dizer em Marcos 9, 28, 29, salvo engano, que diz assim, que há castas de demônio que só sai com jejum e oração. O jejum e oração é como se fossem as duas pernas do ser humano. Se você quer se mover na dimensão espiritual, é necessário você andar lado a lado com o jejum e a oração. Entende? Jesus foi um exemplo disso. Após Jesus sair, entrar no deserto, jejuar, a Bíblia vai dizer que ele teve fome, mas ele não teve sede. Por quê? Tudo indica que foi um jejum a qual ele absteu de alimento, mas
fez aí o uso da água, né? Então, em meio àquelas tentações, no jejum, o homem é muito tentado, né? Jesus ali em meio ao jejum, ele foi tentado, ele foi provado. O adversário provou, falou assim, olha, se você é filho de Deus mesmo, faça essas pedras se tornarem pães. Entende? Se você prostrar diante de mim, o diabo estava representando o quê? O mundo. Aí ele disse o quê? Eu te darei todo esse mundo, tudo isso aqui, toda essa riqueza. Entende? Então o homem sem domínio, por que Jesus teve o domínio? Porque ele estava portando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele estava jejuando. Então Adão e Eva comeu do fruto, por quê? Porque perdeu o domínio. Entende? Eles poderiam comer de todos os frutos que haviam ali naquele lugar. Ou seja, eles estavam governando, mas eles acabaram sendo ludibriados, né, pela serpente, ou seja, corrompeu o caráter dele, né, a tentação corrompeu o caráter de Eva, onde ela comeu do fruto aí e transgrediu as leis do Senhor, né? Então, o jejum é muito importante na vida de um cristão, né? É um divisor de águas, né? Eu gostaria de ler também aqui um versículo. Olha só, Atos 9, capítulo 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro ali com Deus, o que aconteceu? Ele caiu prostrado e ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele jejuou, entende? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós já temos exemplos de homens que jejuaram, né, ofertando ao Senhor um sacrifício, entende? Hoje não é só oferta que agrada ao Senhor, não, amados. A Bíblia diz, antes de você colocar a sua oferta no altar do Senhor, volte lá, reconcilie com o teu irmão. Como você pode dizer que ama? Primeira Epístola de João, capítulo 5 ou 4. Vamos lá. Vou abrir a Bíblia. Vou ler para vocês. Para não ficar... Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 4. 18. Olha só. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Abram as vossas Bíblias e acompanhem aí. Vai dizer assim, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Preste atenção. Quando o Senhor ele fala, antes de colocar a tua oferta diante do altar, volte lá e reconcilie com o teu irmão. O Senhor está dizendo o quê? Antes de você ofertar a sua oração, antes de você ofertar o teu clamor, a tua adoração, a tua oferta física, antes de você colocar as coisas diante do Senhor, é necessário você ir lá, aquebrantar o teu coração através do arrependimento e pedir perdão para quem te feriu ou para quem você feriu. Ah, mas ele me feriu, ela me feriu. Peça perdão, seja a diferença. A Bíblia diz, se você der uma face do rosto e baterem, dê a outra. Entende? Gálatas 5:22 diz o que? Os frutos do Espírito é amor. O amor ele já vem descrito ali primeiro. O amor, a benignidade, entende? A mansidão, a prudência, a temperança. São coisas que nós só vamos adquirir através de quem? Do Espírito Santo, amado. Entende? Então, o Espírito Santo ele vai nos trazer domínio para governarmos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Então, tudo que tiver ligado a Deus e a mim, através do Espírito Santo, e eu apresentar ao Senhor, o inimigo, eu consagrar apresentando ao Senhor, o inimigo não tem o poder de tocar. Entende? Você tem um carro, você diz assim, Senhor, este carro não é meu, mas é teu. É do Senhor, pertence a ti, Pai. Né? Eu te agradeço por ele e obrigado por me conceder ele para me usufruir sobre essa terra.
Então o adversário ele vai olhar e vai falar assim, peraí, para mim tomar o carro dele, eu tenho que tomar primeiro da mão do dono. Quem é o dono? Quem ele declarou através da palavra que é o dono do carro? A Deus. Entende? Perdão. Então nós temos que passar a ter essa visão para o desenvolvimento espiritual. Entende? Porque foi através do espiritual que o mundo físico foi gerado. Entende? Tudo que foi criado sobre a terra só foi criado porque Deus disse, o Espírito de Deus disse, haja e houve. Se hoje eu e vocês, nós estamos aqui, foi porque a palavra, o Espírito de Deus diz, haja o homem, haja a mulher, entende? Então a última palavra sempre é de Deus, amém? Então eu quero te convidar para fazer este jejum, tá? É um jejum coletivo, né? A gente vai iniciar hoje, deixa eu ver qual é a real data de hoje. Hoje é domingo, dia 15, né? Nós vamos iniciar meia-noite. Vamos entregar aí meio-dia. Na segunda vai ser 3 dias, tá? Na segunda nós iremos abrir meia-noite. Iremos entregar na terça, meio-dia. Iremos abrir na terça, meia-noite. Iremos entregar encerrando na quarta, a meio-dia. Ok? Então eu te convido para fazer esse jejum. É um jejum voltado ao arrependimento e à busca ainda mais do Espírito Santo. E durante esse jejum eu peço que vocês fiquem bem focados ali na palavra do Senhor, elevando os pensamentos, se conectando ao Senhor a todo momento, principalmente durante um jejum. Jesus foi tentado durante o jejum, entende? O ministério de Jesus foi desenvolvido após ele sair do deserto e cruzar ali, após ele sair do deserto e fazer o jejum, o ministério dele fluiu. Foi tantas obras que a Bíblia diz que ao ser contada, né, se for escrita em livros, não caberia, não teria livro suficiente para escrever. Você sabe por que disso? Porque a obra, ela continua através da minha e da tua vida. Entende, amados? Então a obra de Jesus, ela continua através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, por isso que não haveria livro suficiente para ser escrito, porque a obra ela dá continuidade. A própria palavra do Senhor diz que se nós crer, nós faremos obras maiores. Entende? Peraí, o que você está buscando de Deus? O que você precisa de Deus? Pensa um momento. É um momento que nós temos que buscar, não que nós precisamos, não. Nós temos que buscar a nossa necessidade, que é o contato com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, durante o jejum, se abstenha dos alimentos, fujam do alimento. Mas pastor, eu tomo medicamento. Você que toma um medicamento, você vai dizer na abertura do seu jejum, Senhor, eu vou abrir o meu jejum, tá? Mas tal hora eu vou precisar tomar o meu medicamento, tá bom? Tome o seu medicamento, tudo corretamente, tá? Imponha ao Senhor o que você vai fazer durante o jejum. Amém? Eu convido aqueles que podem se abster de água e de alimento. Amém? Isso vai trazer uma grande mudança na tua vida. Lembrando que existem jejuns, né, que a resposta dele pode ser imediata ou pode ser algo que Deus vai prover lá na frente. Amém? Então, não foque no que o jejum ele vai te trazer de resultado de imediato. Não foque nisso. Amém? Você está fazendo uma reserva. Você está enchendo a botija. Amém? Isso vai te trazer um fortalecimento espiritual. Lembra? O jovem lunático, Jesus disse para os seus discípulos, porque eles começaram a questionar, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por quê? Geração incrédula. Entende? E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, salvo engano, capítulo 12, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Deus abençoe a todos e eu te aguardo meia-noite para a oração. Amém? Orar 10 minutos antes da abertura, né? No início, perdão, na abertura do jejum e 10 minutos na entrega. Ok? E durante aí o tempo do jejum, ficar bem ligado na palavra. Quem tem tempo, foque na palavra, leia, ouça louvores se conseguir, né? E aqueles que trabalham, fiquem bem na comunhão, porque a tentação, ela vem para tentar corromper aí
o seu jejum, tá? Palavras de baixo calão, brigas, confusão, fuja disso, fuja. Viu que a coisa tá apertando? Fuja, fuja, amém? Resistivos o mal, vamos lá, sujeitai-vos a Deus, resistivos o mal e ele fugirá de vós. Vamos criar essa resistência através da nossa perseverança e da nossa busca com o Espírito Santo, amém? Um abraço a todos e te vejo mais tarde.